Olá, eu sou a Lúcia Almeida, estou chegando com mais um Vida em Sintonia, uma conversa para um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor para se viver. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito especial e muito pertinente para os dias que estamos vivendo. Vamos falar sobre estética, sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre cirurgia plástica. E para isso, é claro que nós convidamos uma profissional muito especial também. Estamos aqui com a doutora Leia Mara Moraes, cirurgiã plástica. É isso. É isso. Mãe, esposa, mulher... Todas as funções, pacote Lúcia. De multitarefa do ser mulher. Sim, sem dúvida. Bem-vinda, doutora. É um prazer, é uma honra tê-la aqui com a gente. É um prazer, Lúcia, estar aqui também com você. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa. Com certeza. Para a gente iniciar, vamos conhecer um pouquinho a doutora Leia. Quem é a doutora Leia, né? Até chegar na medicina, como que foi, por que medicina e por que cirurgia plástica? Bem, eu sou curitibana, curitiboca, como eu costumo me classificar, né? Nascida aqui. Minha família também. Original, daquela que fala leite quente, né? E minha família também é daqui, de Curitiba. O meu pai era médico, apesar de tem ter uma sido, veiazinha aí familiar. Meu pai, apesar do meu pai ter sido clínico, né, e eu ter optado pela especialidade cirúrgica, mas talvez, provavelmente teve alguma influência, né, mas eu gosto muito da medicina, sempre me interessei muito por essa área de corpo humano, enfim, e decidi, então, fazer medicina, né, Desde muito cedo, na faculdade de medicina, eu me interessei pela área cirúrgica. Sempre gostei de cirurgia. E aí, para fazer a especialidade, a gente precisa fazer uma residência de cirurgia geral, que eu fiz no Hospital Nossa Senhora das Graças, que é um excelente hospital, referência em Curitiba, né? E depois eu fui fazer a residência de cirurgia plástica num hospital que chama Hospital dos Defeitos da Face, em São Paulo. Foi lá que eu fiz a minha residência de cirurgia plástica. Bem, eu atuo como cirurgiã plástica já há mais de 30 anos. Uau! E aí a gente também precisa, depois de fazer essa residência de cirurgia plástica, a gente precisa fazer uma prova para validar esse título. E essa prova é feita junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o nosso órgão regulador, né? A nossa sociedade. E eu fiz ainda alguns cursos e alguns estágios fora. Eu fiz um estágio na Suíça com um cirurgião plástico que já é falecido, chamado Rudolf Meyer, em Lausanne. Eu fiz um curso sobre cirurgia videoendoscópica com o Dr. Nicanor Isse, em Los Angeles. E, enfim, a gente precisa sempre estar se atualizando na cirurgia plástica, né? Então, isso não para, não dá para a gente ficar aí querendo enumerar cada uma dos congressos e cursos que a gente faz, porque isso imagina, não termina. Né, 30 anos atrás para hoje... As técnicas mudam muito, né? As técnicas medicamentos evoluem. Também, pode-se dizer ou não? A indústria farmacêutica também entra muito, né? Mas como eu sou cirurgiã nata, né? Eu gosto de me especializar mais na técnica cirúrgica mesmo. Apesar de que eu faço procedimentos cosméticos, sim. Mas eu gosto de cirurgia, eu gosto de operar. E tendência, modinha... está dentro dessa coisa da atualização ou para a doutora isso não é o mais importante? Porque também tem a necessidade da paciente, né? Ou as loucuras da paciente, que nós vamos falar sobre isso também. A gente nós temos a obrigação de puxar a paciente para o pé no chão. Ah, legal. Né? Independente de qualquer tendência, a gente tem que avaliar sempre o que é o ideal para aquele caso, para aquela pessoa, para aquela paciente, para aquele corpo, né? Então, existem tendências, sim.
em tudo, e na cirurgia plástica, por que não, né? Porque é então, estética, né? A gente está falando de estética e o mundo tem suas tendências, né? Então, já tivemos, só para exemplificar, já tivemos uma fase que a tendência foi de próteses de mama muito grandes. Hoje em dia, a gente está numa fase que tem uma procura muito grande pelo explante ou por próteses menores. Então, existem, sim, tendências. Não dá para dizer que não tem. Mas, felizmente, as técnicas também evoluem. Então, a gente consegue, com a técnica, acompanhar as tendências de uma maneira bem racional. E segura. E segura, sem dúvida. O que mais te chama atenção na cirurgia plástica? O que mais te encanta? A paixão pela cirurgia, já entendi. Mas dentro da cirurgia plástica, assim... a possibilidade de moldar o corpo. Seja corpo, seja rosto. Podemos falar assim, quando fala-se de corpo, vamos entender o corpo como um todo. Sim, né? Pode ser cada parte. Mas essa possibilidade de uma, entre aspas, moldagem, né? A gente consegue melhorar um contorno corporal, a gente consegue melhorar um contorno facial, de uma maneira harmônica, de uma maneira bonita, né? E isso é encantador, né? A hora que a gente vê um resultado de uma cirurgia, que a gente compara como era antes para como que ficou, isso é muito encantador. Não tem preço. Não. Eu imagino, porque a autoestima da pessoa deve ir nas alturas, né? Sem dúvida. Doutora, eu li em algum momento, eu acho que tem um estudo, eu não me lembro o nome do cirurgião, que ele fez um estudo dizendo que muitas pessoas, quando estão bem com elas mesmas e fazem um procedimento cirúrgico na cirurgia plástica, elas tendem, inclusive, a quase mudar de personalidade quando elas melhoram esta autoestima, né? Elas têm elas têm uma mudança de comportamento como se fosse uma outra pessoa. Faz sentido isso? Sim e não, Lúcia. Eu diria que assim, nem um psiquiatra e nem uma psicoterapia vai conseguir mudar a personalidade de uma pessoa. Entendi. Ela vai conseguir moldar, né? Agora, pode sim que uma pessoa que esteja bem preparada para uma cirurgia, que esteja bem consigo mesma e saiba o que ela está buscando naquela cirurgia plástica, pode ser que após a cirurgia ela floresça. Ela potencialize trazer o melhor dela para fora. Aquela essência que está ali escondida. Exatamente. Entendi. Exatamente. Isso eu acho que é verdadeiro. Mas uma cirurgia plástica não vai conseguir transformar. Né? Isso é muito importante. Mas eu acho que faz mais sentido isso mesmo, desse resgate, desse brilho que está apagado. Sem dúvida, né? E o contrário também é verdadeiro. A cirurgia plástica não vai conseguir mudar aquele interior de uma pessoa que tem algum tipo de depressão que não está tratada, de um problema intrínseco ou familiar muito grave, né? Adorei isso, porque eu acho que esse é o ponto. Queria falar sobre isso com a doutora. Tem chegado muitas pessoas querendo este milagre? Porque, olhando de fora, quando a gente percebe, né, esse mundo da estética, de padrão de beleza, dá a impressão que a pessoa está buscando, mas ela não se acha nunca. Porque ela está buscando no externo. Eu acho que aí depende muito do profissional também. Então, se você for perguntar, na minha prática, eu vou te dizer que não tem tantas pessoas comigo buscando isso, porque eu tenho uma conduta muito pé no chão, muito racional, aquela conduta de não vender ilusão. Né? Legal. Porém, o que seria vender uma ilusão? É isso que eu ia falar. Vender ilusão, por exemplo, o que a gente está vendo hoje em dia no excesso de rede social, né? Em que todo mundo é feliz, né? Todo mundo é bonito, todo mundo quer parecer melhor lá na foto, no vídeo e na verdade, às vezes, atrás daquela câmera não é aquilo que está acontecendo,
né? Então, o mundo atual está vendendo muita ilusão. Então, eu não vejo tanto essa busca desenfreada. Eu vejo, sim, uma busca saudável. Uma busca saudável que faz bem pela melhora do corpo, pela melhora do rosto, do contorno facial, seja com procedimento cosmético, seja com cirurgia, enfim. Eu vejo uma coisa muito saudável nisso. E essa é a minha prática, essa é a minha busca, né? E eu acho que cabe a nós, aos poucos, como você falou, né? Cada dia, cada conversa, cada programa, trazermos as pessoas para esse mundo real. A informação correta, né? A informação correta, que é o que eu tento fazer Porque até aí, nas minhas redes sociais também. Uma informação correta, uma informação de qualidade. A gente acabou de ter uma conversa aqui antes de a gente começar a gravação, e eu já tive alguns insights, assim, de informação correta, né, doutora? Uma conversa rápida. Sem dúvida. Quase uma consulta, tá? Mas não foi. Extraoficial. Extraoficial. Então, acho que é isso. Acho que eu acho que precisamos estar abertos à informação. Sem dúvida. Antes de qualquer decisão. Sem dúvida. E checar as informações também, né? A gente não pode engolir tudo que aparece em qualquer meio de comunicação. Sempre foi assim, em todas as áreas, né? Sempre e a gente está assim, falando exatamente. de todas as áreas, mas aqui focando nessa coisa mais estética, na cirurgia plástica, eu acho que, né, a doutora falou ali de rede social, uma rede social bonita não é o suficiente para eu me submeter a algum procedimento. Não, eu acho que tem que ser uma rede social confiável, né? E a gente tem, aí sim a gente pode usar a informação. Hoje em dia nós temos acesso a tudo. Então, a gente deve checar informações, né? Toda informação, quanto mais sensacionalista ela seja, mais ela deve ser checada, né? Qual a veracidade disso? Porque você pesquisa um assunto, ele vai aparecer o outro parecido, até mesmo a inteligência artificial está ajudando nisso. Sim, a pessoa, né? a inteligência artificial, ela nem... A gente não precisa nem digitar, né? Ela nos ouve. Sim. Doutora, de que forma que a gente pode ter a segurança de se submeter a um procedimento cirúrgico dentro da cirurgia plástica? Bem, como eu te falei, nós temos um órgão regulador que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E nós temos o grande órgão regulador dos médicos, que é o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina. Esses dois órgãos têm o cadastro de todos os médicos, né? Então, no Conselho Regional de Medicina, se entrar lá no site, você jogar o nome de um médico que você consulte, vai aparecer quais as especialidades que ele tem validadas pelo Conselho Regional de Medicina. Se está lá, é um especialista na área. Exatamente. E nós temos, inclusive, um número que chama RQE, que é o registro da especialidade. Legal. E só vai conseguir registrar essa especialidade se tiver uma especialização válida pelo CRM. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o órgão regulador dos cirurgiões plásticos, que também tem o cadastro de todos os cirurgiões plásticos do Brasil todo. Então, entrando no site, tem um campo lá. Procure um especialista. Legal. E aí vai digitar o nome do cirurgião plástico e vai aparecer se ele é especialista ou não. Show. Olha só, não tem problema nenhum se submeter a um procedimento cirúrgico, né? Para levantar a autoestima, para melhorar, né, doutora? Isso é ótimo. Agora, a gente tem que ficar muito alerta em relação ao que a doutora falou, de checar as informações, de checar o especialista, de checar o local, né, doutora? Para a gente não correr risco de repente, uma coisa que é para ser tão bacana se tratar um trauma, né, um episódio ruim. Mas, quando a gente procura o profissional correto, o local correto, é maravilhoso, né, doutora? A doutora falou da sensação de ver essa pessoa se renovando, melhorando. Sem dúvida, é uma alegria mútua, né? Tanto minha, de ver a paciente bem, quanto da própria pessoa,
obtendo aquele resultado que ela desejava, né? Desde que a gente tenha um alinhamento muito bom de expectativa também, né? Legal. Isso é muito importante também, alinhar expectativas, né? Uma pessoa que tem uma expectativa fora do que eu vou conseguir oferecer como resultado, a coisa não vai estar alinhada. Vai se frustrar. Vai se frustrar, né? E eu acho que vale a pena a gente falar de novo, segurança. Tanto a segurança do profissional quanto do local, como você falou, Lúcia. Clínicas que tenham segurança, clínicas que tenham equipamentos. Que dê um suporte no caso de uma emergência. Porque cirurgia, toda cirurgia tem os seus riscos, claro, né, doutora? A gente claro. A gente não está aqui falando de uma coisa que pode ser que aconteça. Intercorrências podem acontecer em qualquer cirurgia, em qualquer procedimento, né? A gente saindo na rua, inclusive, ali, né? Mas assim, as clínicas que também são credenciadas, que seguem as normas que o próprio conselho oferece, mesmo clínicas que nós temos muitas, né, no Brasil, aqui em Curitiba, que são só de cirurgia plástica, mas com toda uma infraestrutura de segurança. Preparada. Fala um pouquinho das suas cirurgias, de todas. Tem muitas, né? Mas sim. Quais as principais que as pessoas procuram? Homens e mulheres procuram? Homens e mulheres, sim. Eu diria que, se fosse para eleger 3 cirurgias que eu mais faço, seria as cirurgias de face, lifting, pálpebra, enfim, e de corpo, mais abdominoplastias e mamoplastias. Essas são as cirurgias que eu mais faço. Lipoaspiração faço, nariz, eu faço toda a cirurgia plástica, né? Mas então já vamos pensando numa estatística, eu acho que essas seriam as que eu faria num número maior, né? São cirurgias de um resultado muito agradável, né? Eu acho que a busca, principalmente vamos falar num lifting de face, né? O que eu vejo que as pessoas buscam um resultado natural. Ninguém quer parecer outra pessoa, ninguém faz uma cirurgia, eu não faço uma cirurgia para que a pessoa pareça 40 anos mais jovem, né? Mas tem algumas coisas que chegam assim no seu consultório, daí a doutora coloca a pessoa no pé no chão? Isso acontece tem. Isso? Acontece. E aí entra a experiência, né? Da gente colocar, alinhar expectativas, eu gosto dessa expressão, né? Porque aí a gente às vezes tem que mostrar algumas fotos, mostrar qual o resultado que a gente consegue obter, para que a pessoa entenda o que a gente consegue oferecer. Doutora, tem muito... eu tenho percebido meninas muito novas procurando procedimentos. Tem acontecido no seu consultório? A gente tem alguns pré-requisitos, né? Por exemplo, uma lipoaspiração, muito raramente a gente vai fazer com menos de 18 anos, né? Uma cirurgia de nariz, por exemplo, se o crescimento ósseo já está definido, pode ser que a gente possa fazer com 16, 17. Uma cirurgia de mama, a gente espera que a menina esteja já há pelo menos 6 meses sem que aquela mama tenha crescido mais, né? Para que o crescimento seja para prótese, para aumento ou para redução, que o crescimento mamário esteja estacionado há pelo menos 6 meses. Então, a gente tem parâmetros que a gente precisa usar, né? E a gente precisa guiar... são parâmetros que nos regem, né? Senão a gente faz tudo de uma maneira muito aleatória, né? E até porque é tudo muito personalizado, né? O que ficou bom numa pessoa não vai ficar bom para todo mundo. Sem dúvida. E aí essa expectativa é alinhada nesta primeira consulta, neste primeiro encontro com essa paciente. A primeira consulta é o primeiro contato, é onde a gente vai sentir o que a paciente deseja e o que a gente consegue oferecer. É onde a gente vai ver se a paciente está
com boas condições de saúde, apesar de que ainda vão ser feitos exames pré-operatórios, né? Mas a gente questiona o estado de saúde, medicamentos que a pessoa possa tomar, e alinhar as expectativas, verificar o que a pessoa deseja. Legal. E o que a gente tem a oferecer. Esse primeiro contato é para isso. Como nessa primeira consulta sempre tem muita informação, muitas vezes eu falo assim, vai para casa e faz uma listinha de perguntas. E quando volta com a lista escrita mesmo, para que não esqueça de esclarecer. Porque quanto mais a gente esclarece, mais segurança a gente oferece. Porque parece óbvio, né? Para algumas pessoas, para a doutora, tem muita coisa que é muito óbvio, Para mim é tudo né? muito óbvio. Mas para a pessoa que vai fazer pela primeira vez, de repente, um procedimento... Doutora, qualidade de vida deve caminhar junto com uma cirurgia plástica, por exemplo? Não adianta eu fazer uma cirurgia plástica se eu não tiver uma qualidade de vida? É importante isso? Eu acho que andam juntos, sem dúvida, né? Eu acho que, assim, a cirurgia plástica consegue oferecer melhor qualidade de vida? Sim. Vou te dar um exemplo, 2 exemplos. Uma paciente que tenha uma mama muito grande, que impede de fazer exercícios, que pesa, dói a coluna, dói o ombro. Ela fazendo uma cirurgia para reduzir o tamanho dessa mama, a qualidade de vida dela vai melhorar. Presente, né? Vivi essa experiência. Olha só, olha só. Nossa, era terrível. Eu tinha muita dor aqui, bem em cima mesmo dos ombros. Sem dúvida, o peso que carrega, né? Isso há 20 anos atrás, minha gente. Eu fiz uma redução de mama. Nem sonhava em conhecer a doutora Leia. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Eu faria tudo de novo, porque realmente a minha qualidade de vida foi outra. Em todos os sentidos, assim, fisicamente, mentalmente, passei a me alimentar melhor, porque eu estava muito mais feliz, né? Com certeza. Então, sim. Nesse ponto, sim. Aí vamos ficar só num exemplo, porque senão a gente pode dar uns 20 aqui, né? Agora, vamos pensar no outro lado disso. Uma pessoa que não esteja bem, que tenha passado por um trauma emocional muito grande, por uma perda, que tenha uma depressão muito grave, que esteja ou não tratando, ela ir procurar a cirurgia plástica para que ela obtenha uma melhora desse quadro, aí não vai trazer qualidade de vida. Aí ela tem que tratar esse interno primeiro. Aí depois ela pode fazer a cirurgia plástica. E aí vai ajudar, né? Vai ser uma mãozinha ajudando. Vai, mas tem que andar as duas coisas juntas. Porque se a gente faz a cirurgia plástica para dar uma ajuda até, mas sem que a gente aborde esse assunto, aí pode que a pessoa se frustre. Eu conheci uma pessoa não faz muito tempo, que ela passou o ano novo e quando ela voltou das férias, ela estava com a autoestima muito abalada. Ela se olhava no espelho, não se reconhecia e ela começou a achar tudo feio nela. Sobrancelha, cílios, que estavam um horror. Ela não se reconhecia. E ela estava, eu acho que com 5 quilos a mais ali, alguma coisa. Ela procurou um cirurgião plástico para fazer uma avaliação. Ela foi botar cílios, ela fez um monte de coisa, fez tatuagem, porque ela disse que precisava dar uma levantada naquela autoestima. Até que ela se deu conta que não ia resolver nada. O que resolveu foi procurar terapia. Então, isso é um exemplo. E aí ela foi para academia, e aí ela buscou perder os quilinhos que na cabeça dela estava afetando, e tudo certo. Mas ela ela teve que dar uma cabeçada ali para entender que ela tinha que olhar para dentro. Sem dúvida, sem dúvida. E se nessas cabeçadas é alguma coisa mais definitiva, aí o arrependimento é grande, né? Então, eu acho que esses dois lados são importantes. E aí, a alimentação fundamental também. A alimentação, no sentido de uma alimentação saudável, claro, né? Não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma... Mas eu digo, para esse pacote de qualidade de vida, né? Entre cirurgia, entre questão ali de estética...
alimentação junto. Hoje em dia Exercício físico. A gente sabe que tem muitos alimentos que são mais inflamatórios, né? Então, que se devem evitar em pós-operatório para que a cicatrização ocorra melhor e tal, mas não de uma maneira tão rigorosa assim, né? Mas existe todo um conhecimento desse lado alimentar, né? Mas eu acho que em termos de saúde, né? Por exemplo, a gente tem alguns parâmetros também de sobrepeso para fazer uma cirurgia. Uhum. Então, assim, se chegar uma pessoa com muito sobrepeso, eu vou ter que pedir para ela emagrecer para eu poder fazer a cirurgia. Eu não vou poder fazer a cirurgia com aquele grau de sobrepeso. Também temos parâmetros a serem seguidos, né? Mas não é a cirurgia plástica, ela não é uma cirurgia emagrecedora. Emagrecedora é a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia plástica, ela é para contorno. Que é para casos mais isolados, né? A cirurgia bariátrica já é para obesidade mórbida ali, para quem realmente está precisando de uma qualidade de vida a partir do sobrepeso. Exatamente, mas às vezes as pessoas vêm procurar a cirurgia plástica tentando resolver o problema da obesidade. E aí a gente também tem que trazer a pessoa para a realidade de que... Dá um choque ali. A gente tem que ter muita delicadeza nesse momento, né? Porque é também delicado para a pessoa que está buscando. Sim. E ela está buscando aquilo de uma maneira honesta, né? Ela e a acha motivação que aquilo... dela, né? Exatamente. Então, a gente tem que tentar trazer a pessoa para uma realidade, mas sem ofender e sem que a pessoa se sinta agredida e constrangida com Eu aquilo, acredito. Né? Mas é bem importante, porque neste momento ela vai ter ali um encontro com... É um processo de autoconhecimento até mesmo, né? É um choque de realidade, É um choque de realidade, onde ela pode dar passos a partir disso. Exatamente. E aí, vai lá e volta aqui, que daí eu posso te ajudar. Isso, sem dúvida. É assim que a gente tenta trabalhar da melhor maneira. 30 anos, tem algum caso que chamou muito a sua atenção, assim, de mudança, de surpresa, algo que te surpreendeu? Todo dia, né? Deve acontecer alguma coisa, mas nesses anos todos aí. Eu acho que se eu tivesse me preparado um pouco mais, eu teria lembrado, talvez, de algum caso para comentar, assim, perguntando meio rápido, vai ser meio difícil de eu conseguir lembrar, né? Porque são realmente muitos pacientes, né? Doutor opera toda semana? Sim, toda semana. Toda semana. Às vezes mais, às vezes menos naquela semana, né? Nós temos uma sazonalidade aqui, principalmente aqui em Curitiba, porque nós temos inverno. Então, existe uma tendência a mais cirurgias plásticas no inverno. É mesmo? Sim, porque pelo sol, pelo verão, pelo uso de cintas, fugir do sol... tô aqui perguntando, é mesmo, mas eu fui quando eu fiz a minha... Fez no inverno. Eu fiz exatamente no inverno, exatamente. Mas assim, não existe nenhum impedimento, sabe? De fazer no verão. Não, né? Rio de Janeiro é famosíssimo pela cirurgia plástica, nós temos lá o nosso grande cirurgião plástico lá, que foi o Dr. Ivo Pitangui, lá do Rio de Janeiro. Sim, referência. E é uma referência e é uma cidade muito quente que faz verão o ano todo. Então, não existe nenhum impedimento pelo verão, mas existe uma sazonalidade que a gente, principalmente aqui em Curitiba, a gente observa muito, mas já está mudando. Eu acho que as pessoas já não estão mais tão ligadas nessa sazonalidade. Doutora, quem deve procurar um procedimento estético via cirurgia plástica? Para quem é a cirurgia plástica? Para todas as pessoas. Eu acho que é mais fácil dizer para quem não seria, né? Não seria, então? Não seria para uma pessoa falando em sobrepeso que estivesse com aquele índice de massa corporal acima de 30, né? Que geralmente são os casos ali, IMC acima de 35 já é indicação da cirurgia bariátrica, né? Então, uma obesidade não é
uma situação para cirurgia plástica, é uma situação para tratamento da obesidade. A cirurgia plástica vai resolver depois o que restar da perda de peso, né? Seja com bariátrica ou não. Crianças podem ser submetidas à cirurgia plástica? Sim. Temos, por exemplo, os fissurados, que são submetidos à cirurgia logo que nascem, né? Ou com poucos meses, nas fissuras lábio-palatinas, que é uma área linda da cirurgia plástica, né? Temos um centro muito bom aqui em Curitiba, inclusive, né? O CAIF é um centro que excelente. Que fica junto ao Hospital do Trabalhador, do Trabalhador, né? Isso. Crianças em torno de... A partir dos 6 anos de idade, já podem se submeter à correção da orelhinha abano, que é uma coisa que incomoda muito as crianças, né? Quando começam os amiguinhos da escola a chamar atenção, botar apelido. Então, a gente muitas vezes faz a cirurgia da orelhinha abano a partir dos 6 anos de idade, já é possível, né? Então, a gente vê que a cirurgia plástica, ela está em todas as idades, né? Ah, mas pode fazer numa pessoa mais idosa? Semana passada foi consultar uma senhorinha de 94 anos. Sério? Que a pele da pálpebra está cobrindo o olho, está incomodando a visão. Ela aborda ainda, ela aborda ponto cruz, ai, que coisa mais linda. Olha só. E por que não fazer só a cirurgia de pálpebra com toda a segurança? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, isso que é bonito na cirurgia plástica, ela envolve todas as idades. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Nós temos é uma cirurgia muito abrangente, né? Ela pega o corpo todo, pega várias situações diferentes, tanto que hoje em dia existem subespecialidades dentro da cirurgia plástica, né? De tão abrangente que ela é. Que lindo! E aí vamos reforçar que a cirurgia plástica, gente, ela é para o bem, né? É para ajudar as pessoas. Sem dúvida. Né, doutora? Vamos reforçar, porque a gente começa a ver coisas estranhas, coisas que não deram muito certo, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando da cirurgia que vem para ajudar as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente vê reportagens sobre complicações que aconteceram com uma cirurgia plástica, até casos de óbitos, né? É muito importante que a gente verifique que condições que foi isso. Porque eu sempre falo assim, quando acontece a complicação, o caso grave, o que aparece na mídia é a cirurgia plástica, mas não se sabe quem foi o cirurgião plástico, né? Que na maioria das vezes não vai ser um cirurgião talvez plástico não seja, credenciado, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas se a gente for procurar os caminhos ali e buscar as informações corretas, as informações corretas, né? Então, é isso, a cirurgia plástica é uma cirurgia muito bonita, é um caminho muito bonito. Eu diria que é uma obra de arte, né, doutora? É a única que eu sei fazer. Né, porque é uma arte, Poxa vida, você pega um rosto para modelar, né? E não para desconfigurar. Mas, exatamente, ninguém faz para desconfigurar, né? E é importantíssima a nossa formação, né? Importantíssima, não é uma coisa assim, facinha que a gente vai conseguir fazer com um curso de 2, 3 meses, né? Como eu te falei, a nossa formação envolve 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica, depois dos 6 anos da faculdade de medicina. Então, a formação básica do cirurgião plástico, hoje em dia, além dos 6 anos de medicina, mais 6 anos de Ninguém está brincando, né? Não é uma brincadeira. Não, eu falo que é uma obra de arte. É uma obra de arte. É uma especialidade muito bonita. E tem que ter muita paixão, né, doutora? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Não tem como não ser, né? Eu acho que a gente tem que gostar muito. Em algum momento pensou de desistir dessa carreira? Nunca, desses anos todos? Nunca. Eu gosto muito.
eu gosto da cirurgia e eu não consigo me ver fazendo outra especialidade que não essa. Eu acho que eu... E eu acredito que também a doutora gosta de pessoas, né? Porque tem que ter toda uma paciência de tirar todas essas dúvidas, as quais falamos, né? Que vem eu acho que a gente tem que acolher muito bem as queixas, né? Acolher, filtrar, analisar. E isso é uma coisa que só o tempo dá, né? Depois de tanto tempo sentando ali na frente do paciente, conversando, a gente já consegue, com um pouco mais de facilidade, perceber se aquela expectativa está dentro da realidade ou não. Se o paciente está alinhado com o que a gente pode oferecer, né? Então, é um trabalho, são dois trabalhos diferentes, né? O trabalho do consultório, onde a gente vai fazer a consulta, o pós-operatório, os curativos. Alinhar a expectativa. E o momento cirúrgico, que é um momento à parte, né? Em que a gente está lá dentro do centro cirúrgico, como você está aqui dentro do teu estúdio, né? O meu momento é quando eu estou dentro do centro cirúrgico, lá com o anestesista, com a minha equipe, eu tenho uma auxiliar, uma instrumentadora, e a gente está se dedicando ao corpo do paciente ali, e eu acho que o centro cirúrgico é meio que um santuário, sabe, Lúcia? É um lugar muito especial, assim, onde a gente sente uma energia muito boa. Nossa, arrepiei aqui. Que lindo isso. Que lindo. Porque é dali que daí nasce a pessoa renasce, né? Dentro desse pacote de realização. Acho que a doutora sai realizada, a paciente ou o paciente sai... Sem dúvida. Sai realizado. Sem dúvida. Dali. Mas eu diria assim, sem vender ilusão, Lúcia. Vamos reforçar isso, doutora. Acho sem que isso é bem vender importante. Ilusão. Eu acho que a gente tem que vender a realidade. Vender, que eu falo, o que a gente vai oferecer àquele paciente como possibilidade de resultado, né? Então, é muito importante que a gente passe ao paciente o que a gente pode oferecer de resultado no caso dele, né? Ninguém vai transformar uma pessoa em outra. Os homens têm buscado quais tipos de cirurgias? Os homens buscam, sim, também. Eles buscam por lipoaspiração. É mesmo? Eles buscam por rinoplastia. Eles buscam por correção de ginecomastia. Eles buscam por pálpebra, lifting de face. Buscam, sim. Os homens estão mais vaidosos, né? Sem dúvida. Cada vez mais. E uma vaidade saudável. Sim, eu acho isso fantástico. Bem saudável. Doutora, estamos chegando ao final do nosso programa e suas considerações finais, as pessoas que estão assistindo, nos ouvindo, aquela pessoa que ainda tem medo, que quer muito fazer uma cirurgia plástica, mas de repente ainda tem medo, né? Tá lá, opa, meu cabelo atrapalhou tudo aqui. Tá insegura. A pessoa que sonha. A minha consideração seria: busque um cirurgião plástico bem qualificado, com as credenciais, um cirurgião plástico validado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Guarde bem esse nome dessa entidade. Procure um especialista, consulte com um especialista e questione tudo. Questione todas as tuas dúvidas. Não vá para uma cirurgia plástica com dúvida. Não vá para uma cirurgia plástica sem uma segurança. É o teu corpo que está sendo invadido. Então, você tem o direito de perguntar, de questionar tudo. Mesmo que seja, mas é um procedimento estético tão simples. O que foi colocado no teu rosto? Não sei. O médico colocou alguma coisa no meu rosto? Não, você tem o direito de saber que produto é esse. Qual a procedência? Tem Anvisa? Não tem Anvisa? Né? Então, esse questionamento é saudável. A pesquisa, nesse ponto, é saudável. A gente não pode simplesmente, desculpa estar falando isso aqui, mas
a gente não escolhe um profissional pelo número de seguidores que ele tenha na rede social. Acho isso fantástico, né? doutora. A Tem que gente ser falado escolhe pela validação que ele tem. A maioria dos meus pacientes são indicados por outros pacientes, porque essa é a maior validação, né? Então, eu acho que essa é a minha consideração final. Eu acho que esse é meu conselho. Pode seguir um sonho? Pode. É uma especialidade bonita, a cirurgia plástica é bonita, ela só vai favorecer, ela é uma cirurgia do bem, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o sensacionalismo, com as reportagens sensacionalistas, a gente tem que saber filtrar muito bem, porque o cirurgião plástico, ele é um profissional que tem por objetivo melhorar o contorno corporal, seja facial, seja qual for a área do corpo, mas ele tem por objetivo a melhora desse contorno corporal. Maravilha, doutora. Lindo, adorei. Tá bom. Tenho certeza que você gostou também. Para encontrar a doutora, redes sociais, @doutora Leia. Doutora Leia Mara Moraes. Mara Moraes, doutora Leia Meu nome Mara completo. Moraes. Doutora, muito obrigada, foi uma honra, foi um prazer. Eu que agradeço, Lúcia. De certa forma, me tranquilizando as pessoas sobre este tema que é tão importante e tão atual. E eu também fico feliz de estar trazendo informação séria, informação relevante e que a gente precisa nesse momento em que tem tanta informação, né? A gente precisa ensinar as pessoas a filtrar essas informações. Muito bom. Vou ficando por aqui, volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fique com Deus.